Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Olha aqui, o governador Romeu Zema me assustou ontem. Eu fiquei assustado com a fala do governador. O governador estava no auditório do Banco do Desenvolvimento, onde assinava com os agricultores, com o pessoal do meio rural, um projeto de apoio, né, financeiro para projetos, né, na área da agricultura e pecuária. E o governador falou uma coisa que me assustou. Ele disse que a CEMIG tem energia apenas para uma lâmpada ou para ligar uma televisão. E que a CEMIG não tem capacidade geradora para distribuir energia, por exemplo, para um motor que faz aquele trabalho de aspergir a água, né? De trabalhar na agricultura, né? Para um chamado pivô. Eu fiquei apavorado com a palavra do governador. A gente sabe que existe uma orquestração em Minas Gerais para vender a CEMIG e vender a Copasa. A Copasa, 49,9% das ações dela já são de investidores estrangeiros. Se você, de vez em quando, pegar a ata das reuniões da Copasa, você vai ver que 49% da Copasa já é de estrangeiros. E por isso que eles fizeram a Copanor, foi no governo do Aécio. Fizeram a Copanor porque os estrangeiros que hoje são sócios da Copasa não admitem, por exemplo, que o engenheiro que trabalha em Belo Horizonte ou engenheiro que trabalha lá no norte de Minas tenha o mesmo salário do engenheiro que trabalha com a mesma coisa aqui em Belo Horizonte. Então, a Copanor é justamente para, naturalmente, contratar funcionários pelo preço mais barato, pagando um salário menor, porque estão em municípios menores. Fez isso. Tem uma tal de Copanor aí, que é a mesma Copasa, mas vamos dizer assim, travestida de outra roupa, né? Então, já existe 49% das ações da Copasa na mão de investidores e todos os estrangeiros, né? A CEMIG, no governo do nosso querido Eduardo Azeredo, foi vendido 37% dela. Uma sala de South America. Até eu comprava do jeito que a South America comprou. Ela, para comprar os 37% da CEMIG, o que ela fez? Ela pediu no BNDES o empréstimo, o dinheiro para comprar. Até eu comprava, que não tenho nada na minha vida, mal, a noite para dormir e o dia para viver. Até eu comprava a CEMIG desse jeito, ué. Eu vou lá no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, pego o dinheiro lá, venho aqui, compro parte da CEMIG e depois eu vou pagar o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, com aqueles juros maravilhosos e vou ganhando todo ano aqui na hora de distribuir os dividendos, né? É assim que 37% da CEMIG foram embora. E agora, o que o governador Romeu Zema fez? O Estado não tem que ter empresa pública para gerenciar. Tudo bem. Só que ele trouxe de São Paulo um sujeito que é presidente da CEMIG hoje, que não é um mineiro. Veio de São Paulo um grande executivo e tal, para preparar a venda da CEMIG. Vocês sabiam disso? E então eles estão piorando o serviço da CEMIG. Eu tenho um amigo que está montando um bar na rua Santa Catarina, ali no Conjunto São Vicente. Ele falou comigo, tem 3 meses que a CEMIG não liga a luz, era só ligar a luz, porque ele precisa de ter geladeira, balcão frigorífico, etc. Tal, né? Energia para tocar o bar dele. E tem 3 meses que ele alugou o bar, montou, está tudo montado, mas a CEMIG não ligava a luz. Eu não sei se já ligou essa luz, né? Mas quando ele me reclamou, eram 3 meses, me reclamou semana passada, né? Que tinha 3 meses que a CEMIG não ligava a luz. E eu acho que isso é uma orquestra, eles estão orquestrando, piorar o serviço da CEMIG para o povo falar assim, tem que vender, porque a CEMIG está muito ruim, etc, etc. E aí vão baixar o preço da CEMIG também na hora de vender, porque a empresa perde, né, dessa maneira, como é a Copasa.
Está todo mundo reclamando da Copasa aí, de que a Copasa está mandando conta de 2 mil, 3 mil reais para uma pessoa que pagava 30, 40 reais de água e luz, de água e esgoto, né? Uma conta de 80 reais foi para 1.000, 1.500 e tal, e todo mundo reclamando, aquele negócio todo. Agora a empresa disse que fez lá um comitê para analisar isso. Eu não sei, a Copasa sempre foi uma empresa, parece que o governo está assinando, né, um documento onde ele mostra que ele é incompetente. O governador Romeu Zema está se mostrando um governador incompetente ao dizer que a empresa que é do estado que ele dirige, né, não dá para gerar uma energia para um motor de pivô, que faz irrigação na roça. Eu fiquei apavorado com essa palavra do governador. O próprio governador de Minas, para dizer que a CEMIG não vale nada? O próprio governador de Minas vem e vai dizer que a Copasa não vale nada? Eu achei isso muito esquisito, né? Você querer privatizar é uma coisa. Agora, o que o governo tinha que fazer é mostrar que a CEMIG é uma empresa séria, importante. Olha aqui, eu conto a história da CEMIG para vocês. O nosso estado não crescia porque não tinha energia elétrica. Sabe por que a cidade industrial, que era de Belo Horizonte, foi passada para Contagem? Porque Belo Horizonte não tinha capacidade de geração de energia. A nossa energia vinha de uma usina de energia elétrica, que tinha uma Arrudas, que não tinha capacidade geradora para resolver o problema de energia elétrica em Belo Horizonte. Então a cidade não podia ter nada, não podia ter indústria, não podia ter nada. O Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando chegou no governo de Minas, a primeira coisa que ele fez foi criar a CEMIG, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Criou a CEMIG para quê? Para gerar energia, e a CEMIG virou uma das maiores empresas de energia elétrica do país. Há pouco tempo, a mineira belo-horizontina, Dilma Rousseff, era presidente da República, quis baixar a conta de luz na marra. E mandou a CEMIG baixar a conta de luz. A CEMIG falou assim, não posso fazê-lo porque seria uma irresponsabilidade baixar a conta de luz e gerar prejuízo para a empresa. Aí ela disse que se a CEMIG não baixasse, né, a CEMIG ia perder. E pegou 2 usinas hidrelétricas em Emborcação e outra usina hidrelétrica que a CEMIG construiu com o dinheiro, com o suor dos mineiros e mandou vender, e vendeu. Né? Então hoje a CEMIG tem que comprar energia dessa companhia, né, que adquiriu as 2 usinas, uma lá no Triângulo Mineiro. Né? Então o Juscelino fez Furnas, justamente para gerar energia não só para Belo Horizonte, para Minas, mas também para o Rio de Janeiro. Resolveu o problema de energia. Hoje a Furnas gera energia para o Rio de Janeiro também. Né? Então, quer dizer, tudo que foi feito no passado, o governador Romeu Zema está negando agora, dizendo que a empresa... Eu ia usar aquela palavra, aquela expressão que vocês conhecem muito bem. Né? Então, quer dizer, é triste, né, a gente saber que o próprio governador de Minas vem a público para dizer que a empresa não vale nada, que a empresa presta um péssimo serviço. Quer dizer, ele está assinando, ele mesmo está assinando, né, uma declaração de ineficiência, de incompetência do seu governo, infelizmente. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. A Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças que vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, final de semana vamos nos encontrar onde? No Mercado Central. Ah, a Praia dos Mineiros, vocês conhecem? Aquele boteco que foi armado ali do lado de fora do mercado. Uma maravilha. Mercado Central, onde os mineiros se encontram. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui para a TV Horizonte e lembrar que ao 12h30 você acompanha as principais notícias do dia no Jornal Horizonte Notícias. O André Cristino está de volta das férias e hoje eles vão trazer uma matéria especial sobre a apuração do Arraial de Belo Horizonte, o Arraial de Belo, a quadrilha que homenageou Nossa Senhora da Piedade, conquistou o 4º lugar. Outro assunto que vai ser abordado,
o que já começou a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Uma equipe da Arquidiocese de Belo Horizonte participa do evento e traz interações desse importante evento. 12h30 aqui pela TV Horizonte. Tá legal? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, você deverá procurar um médico. Tá legal? Você é daquelas pessoas que quando vai a um restaurante, prefere um cardápio físico que você pode manusear ou tudo digital pelo celular? Esse é um assunto que divide muitas opiniões. Belo Horizonte é a capital mundial dos bares por vários motivos. Um deles diz respeito à diversidade encontrada nesses locais. Contraste que tem chegado também aos cardápios, com diversos estabelecimentos aderindo ao modelo digital, com acesso por meio de um QR Code. O cardápio digital ele cresceu muito. Ele já existia e ele cresceu muito na pandemia, assim como cresceu o delivery, né? Por uma questão de facilidade para os empresários em fazer promoções, em fazer alterações de preço. Então, o custo, ele reduz muito com o cardápio digital. Para a Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a decisão deve ser do dono do estabelecimento. Ele vai entender melhor quem que são os seus consumidores. Se o consumidor que frequenta o seu estabelecimento está apto a acessar um QR Code e não precisar de ter um cardápio físico, como outros, durante aí o seu processo de funcionamento, se tiver só com o QR Code, ele entender essa necessidade e falar, olha, eu estou perdendo cliente, ele colocar o cardápio físico. Em um bar na região da Savassi, todos os cardápios agora são digitais. Segundo os administradores, a decisão foi tomada para maior conforto do cliente e também como forma de redução dos custos do espaço. Por sermos um espaço colaborativo, né, onde a gente conta aqui hoje com 5 restaurantes, né, aí tem o bar, uma drinqueria e uma doceria. Então, desse modo, o nosso cardápio ele fica muito extenso se for um cardápio físico, né? E quando a pessoa ele faz a leitura pelo QR Code, ele já pode ir direto no bar que ele escolher e abre o cardápio somente daquele bar. Um dos pontos levantados por quem defende os cardápios físicos é a acessibilidade de pessoas mais idosas ou sem recursos de acesso à internet. Tem muitos restaurantes, tem muitos estabelecimentos que necessitam, que o público exige e que o público, inclusive, nem entende, nem gosta desse QR Code. A gente tem um Wi-Fi disponibilizado para todos os clientes. Então, aquele que não consegue ter uma rede bacana, ele consegue o Wi-Fi do Andrade e assim facilita para ele, né? No caso de pessoas da melhor idade, no caso, né, os nossos garçons, eles também andam com a máquina, na máquina deles tem todos os produtos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, passou a valer em maio deste ano a Lei 5.350, que exige que os estabelecimentos ofereçam, além do QR Code, a opção de cardápios físicos. Quem descumprir a medida estará sujeito à perda do alvará por 30 dias ou até a regularização. Muitos cardápios físicos chamam cardápio vendedor, porque é uma vitrine do próprio estabelecimento, tá ali, né, com fotos, fica muito mais pessoal. Apesar do QR Code vir ganhando espaço, muitos consumidores ainda preferem o modelo tradicional. Eu prefiro mais o cardápio físico. Acho que é mais prático, a gente já chega na mesa, já tem o cardápio pronto pra gente. Aqui, como sempre foi o físico, eu acho que poderia ser até bacana colocar com o QR Code, mas aí no caso seria mesclar, não tirar um e colocar outro. Tenho preferência pelo cardápio físico por acreditar que isso proporciona praticidade para o cliente. A minha preferência é sempre pelo cardápio físico, tá? Porque ele favorece, eu acho que a interação, né, do cliente com os produtos ali que a casa está ofertando, né? O cardápio físico me lembra aqui a figura do livro, né? Você pode ler um livro que esteja na internet, mas nada melhor do que você poder manusear um livro, marcar ali com aquela marcazinha sua, né? Onde você parou, onde você vai recomeçar a leitura novamente. Ou aquilo que você gostou, você marca ali, você às vezes até grifa, não é verdade? Então, quer dizer, viva a modernidade com o QR Code, mas vamos manter também o cardápio físico, é muito bom.
Órgãos que gerenciam o trânsito em Belo Horizonte apresentaram um balanço do monitoramento das linhas da capital mineira. Vamos lá. Durante a coletiva, a Superintendência de Mobilidade do município de Belo Horizonte divulgou os resultados do primeiro período de monitoramento das linhas de ônibus, a partir da Lei 11.458. De acordo com a legislação, a remuneração complementar é definida a partir da produção quilométrica e da avaliação da qualidade das linhas, e é paga 5 dias após o término da análise. A Prefeitura, por meio da Begatrans e Sumob, monitora em tempo real todas as viagens. E nós registramos isso e processamos isso para verificação. Se a viagem não foi no horário adequado, ela não cumpriu o itinerário adequado, se o veículo não tinha as condições, esta viagem não é paga. Quando a verificação ocorre, há uma punição e aquele veículo não só perde a remuneração daquela viagem, mas todas as subsequentes até que ele comprove que foi sanado o problema. Durante o primeiro período de monitoramento, que dura 10 dias, cerca de R$ 16.859.000 foram repassados como remuneração complementar, o que representa 93,84% do valor programado antes da avaliação. Nós não podemos ficar satisfeitos com nada abaixo de 100%. Nós trabalhamos para alcançar 100%, mas eu acho que, neste momento, com todo o processo de transição que nós estamos passando, é um resultado satisfatório e nós vamos avançar para que ele seja melhor cada vez mais. O monitoramento das viagens é feito a partir do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte e conta com o apoio da população. Desde que a lei entrou em vigor em 8 de julho, 200 veículos foram fiscalizados e mais de 600 autuações foram feitas. Durante o período, foram adicionadas 185 viagens em dias úteis e 155 nos sábados. A lei estabelece que haverá um aumento das viagens em 10% até o final de 2023. Para isso, nós temos a satisfação de dizer que 420 veículos serão incorporados, veículos novos serão incorporados ao sistema, sendo 180 deles adicionais para possibilitar esse aumento. Então, nós temos uma obrigação legal de alcançar 10%. Então, o que nós temos que fazer? Utilizar os recursos da melhor forma possível, colocar as viagens onde elas realmente são necessárias. Se elas forem necessárias no sábado, se elas forem necessárias no domingo, nós assim faremos. A Lei 11.458 também estabelece gratuidades para pacientes do SUS, famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica e mulheres vítimas de violência, mas que ainda não foram regulamentadas. A lei que foi sancionada, ela tem um desafio que é um grupo muito amplo que não foi especificado, né? Então, as secretarias de ação social e a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, estão trabalhando em critérios que possam delimitar esse público para que nós demos a gratuidade para quem realmente merece, né? Pois é, nós fizemos um transporte coletivo em Belo Horizonte e eu gosto muito de chamar a atenção disso. É desde 79 que nós temos esse sistema de transporte aí que não foi modificado em nada. E o que fizemos? Trouxemos para o centro da cidade todo o transporte coletivo de Belo Horizonte. E congestionamos o centro da cidade. Então o transporte piorou por quê? Porque hoje, quando o ônibus entra no centro da cidade, ele fica não sei quanto tempo no centro da cidade, rodando no centro da cidade, né? Antes ele chegava num ponto da cidade, deixava o passageiro, pegava os outros e ia embora outra vez para o bairro. Agora não, ele tem que rodar o centro da cidade todo para depois voltar para o mesmo lugar. Então isso dá congestionamento, né? E nós não podemos também agora cobrar dos empresários de ônibus, né, que ficaram aí sucateando praticamente. O nosso transporte coletivo foi todo sucateado, porque desde 2018 sem aumento, sem reajuste da tarifa, não é verdade? Agora arranjou-se, e eu concordo que o transporte coletivo tem que ser subsidiado. Eu acho até que nós deveríamos pagar lá no IPTU, como nós pagamos
a taxa de lixo, como nós pagamos a iluminação pública na conta de luz, nós tínhamos que pagar também transporte público no IPTU. Porque aí é a forma de você naturalmente, subsidiar o transporte coletivo. Agora, você não pode exigir do transporte coletivo em um mês que ele resolva todos os problemas desde 2018. Né? Então, vamos esperar. Aliás, o prefeito Fuad Noman, outro dia, deu uma entrevista e falou: eu gostaria que o povo de Belo Horizonte tivesse um pouco de paciência e esperasse chegar dezembro, que até dezembro nós vamos estar com mais ônibus novos que vão entrar nas linhas, vai melhorar a qualidade do transporte, etc. Tal. Tudo tem que ser, não tem uma varinha de condão, você chega assim, ó, muda o transporte coletivo de Belo Horizonte, pum, e vai mudar. Não, não muda não. Nós tivemos muita coisa errada nos últimos tempos, né? Muita coisa errada. Fizemos um transporte coletivo, por exemplo, que nós podíamos ter feito um transporte coletivo pelas margens das avenidas, né? Nos cantos das avenidas. Não, colocamos no centro. Aí, para o passageiro acessar o centro, você tem que colocar sinal de trânsito na avenida. Vem, Antônio Carlos, você não anda na Antônio Carlos, na Cristiano Machado, que é muito sinal de trânsito porque o transporte vai para o centro. Era mais fácil você colocar as estações no canto, já que você está desapropriando, faz uma estação bonitinha, com banheiro, com lanchonete, com tudo, né? Onde o ônibus pudesse entrar, e essas estações fossem ligadas por passarela de um lado e do outro, né? No centro corre o transporte particular e no canto corre com espaço o transporte público. Não, puseram no centro aqui, não sei para quê. Fizeram os viadutos bem baixinhos, para não ter a possibilidade nunca de ter o bonde, o chamado bonde moderno, o VLT, o transporte por trilho. Né? Nós não vamos ter VLT aqui na Pampulha e nem na região da Antônio Carlos e nem na região da Avenida Cristiano Machado, porque eles fizeram os viadutos baixinhos. Você pode notar que os viadutos são muito baixos, dá mal passar um ônibus ali de baixo. Então, fizeram isso porque se você fosse colocar mais tarde um VLT, o bonde moderno, né? Aí você teria que ter um viaduto mais alto para poder ter a linha aérea do bonde. Felizmente, né? Quer dizer, eu estou contando isso para vocês porque a cidade, né? Eles fizeram as coisas na cidade, mas já pensando que mais tarde de entrar um prefeito doido aqui que vai querer melhorar o transporte coletivo da cidade e não pode. Vai ter sempre ser pelo ônibus e sempre ser essa... Você já viu o ônibus, esse transporte, esse ônibus sanfonado, né? Você já viu o barulho que ele faz? Só quem mora perto de uma rua onde passa um ônibus desse que pode falar com a gente. Amanhã tem mais. Até lá.